Este é o território brasileiro atual, com cerca de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, sendo o quinto maior país do mundo, ocupando cerca de 7,5% da superfície terrestre e 47,3% da superfície da América do Sul. Internamente, o Brasil é dividido em 26 estados e o Distrito Federal. Porém, essas fronteiras nem sempre foram assim. Então no vídeo de hoje veremos como o Brasil passou disto para isto. O vídeo de hoje foi a sugestão de um inscrito, porém eu não consegui mais encontrar o comentário. Então me desculpe se eu não colocar o seu nome aí. Antes da chegada dos portugueses, não existiam fronteiras onde hoje é o Brasil. A população aqui era indígena e eles basicamente viviam em suas tribos de boa. Até que em 1500, os portugueses chegaram, no lugar onde hoje se localiza a cidade de Porto Seguro. Eles chamaram o local de Ilha de Vera Cruz, mas perceberam que era maior que uma ilha. Então passaram a chamar o Brasil de Terra de Santa Cruz. Os portugueses rapidamente se expandiram pelo litoral. Então o mapa do Brasil nesta época era mais ou menos assim. Porém o mapa que geralmente podemos encontrar do território brasileiro nesta época é este, pois existia um tratado de divisão da América, conhecido como Tratado de Tordesilhas, em que Portugal ficava com uma parte e a Espanha com a outra. Para manter o território, os portugueses decidiram usar um sistema chamado de capitanias hereditárias, onde eles dividiam a colônia em várias partes e entregavam a administração para certas pessoas de importância, geralmente nobres portugueses, para que assim eles pudessem manter e proteger o território de invasores e administrá-los melhor, usando-os também para plantação e exploração, para assim manter os custos. Em 1534, esta era a divisão interna do Brasil, entre as capitanias hereditárias, sendo elas Maranhão, Maranhão II, Ceará, Rio Grande, Itamaracá, Pernambuco, Baía de Todos os Santos, Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo, São Tomé, São Vicente I, Santo Amaro, São Vicente II e Santana. Em 1549 é fundada a primeira capital do Brasil, a cidade de Salvador. Porém este modelo não funcionou muito bem, pois apenas duas capitanias estavam funcionando, a de Pernambuco e a de São Vicente. Então, posteriormente, eles dividiram o Brasil em dois grandes estados, o estado do Maranhão e o estado do Brasil. Ao longo do século XVII, o mapa ficou basicamente assim, porém os territórios portugueses foram se expandindo cada vez mais ao oeste, geralmente ficando nas partes litorâneas. Porém, com o tempo, eles também foram se expandindo para dentro do Brasil e assim desrespeitando o tratado. Em 1709, o Brasil já tinha se expandido bastante para o oeste, e esta era sua fronteira. Internamente, a colônia era dividida em 7 capitanias, sendo o Grão-Pará, Maranhão, Pernambuco, Bahia, Rio, São Paulo, que nesta época estava em sua maior extensão, e São Pedro. Em 1720 foi criada a Capitania de Minas Gerais. Em 38 surgiu a Capitania de Santa Catarina, criada para ajudar na expansão do Brasil até o Rio Prata. Em 48 São Paulo se divide novamente e surgem as Capitanias de Goiás e Mato Grosso. Neste mesmo ano São Paulo passa a ser parte da Capitania do Rio de Janeiro. Em 63 Rio de Janeiro se torna a capital do Brasil. Em 65 São Paulo recupera sua autonomia. Em 1799, a capitania de Pernambuco se fragmenta, surgindo assim Rio Grande do Norte e Paraíba. Em 1803, a parte hoje conhecida como Guiana Francesa também foi ocupada pelos portugueses, fazendo parte do nosso território. A Guiana Francesa tem uma história complicada, já foi ocupada pelos ingleses, holandeses, espanhóis e portugueses, porém no final, a França acabou anexando o território e o mantém até hoje. Em 1810, a Bahia perde seu território mais ao sul, que se torna o Espírito Santo. Em 1811, o Brasil tinha perdido a região do Contestado, no oeste de Santa Catarina, para a Argentina. Porém, tinha avançado mais ao sul, até as atuais fronteiras do Rio Grande do Sul, criando assim esta capitania. O Maranhão também se dividiu e surge o Piauí. Em 1815, o Brasil deixa de ser uma colônia e passa a fazer parte do Reino Unido de Portugal, Brasil e Alvares. Em 1817 acabou a ocupação portuguesa na Guiana Francesa. Pernambuco perde mais território, surgindo assim Alagoas. Este também foi o ano da Revolução Pernambucana, em que, entre outras coisas, Pernambuco também pretendia ser independente, porém falhou e acabou perdendo mais território. Em 1820 surge o Sergipe.
Em 21, Brasil anexa a Cisplatina, atual Uruguai. Em 22, Brasil declara independência e surge então o Império do Brasil. Em 28, Uruguai fica independente, Pernambuco perde mais território, principalmente por causa da Confederação do Equador, que foi um movimento separatista que aconteceu em 1824. Esse território agora passa a ser parte da Bahia. Goiás também perde território para Mato Grosso e para Minas Gerais, a parte hoje conhecida como Triângulo Mineiro. Em 36, Rio Grande do Sul também fica independente, criando assim a República Rio-Grandense. Em 39, Santa Catarina fica independente também, criando a República Juliana. Porém, no mesmo ano ela volta a fazer parte do Brasil. Em 45, Rio Grande do Sul volta a fazer parte do Brasil novamente. Essas independências não foram reconhecidas por outros países. Em 50, Grão-Pará se divide, surgindo assim Amazonas e Pará. Em 53, São Paulo se divide novamente e nasce o Paraná. Um dos motivos foram as revoluções liberais que aconteceram em 42 e que teve bastante participação dos paulistas, além de outros motivos regionais. Em 67, Brasil avança suas fronteiras para o oeste, aumentando as províncias do Amazonas e Mato Grosso. Em 70, após o fim da Guerra do Paraguai, o Brasil aumenta um pouquinho mais seu território. Em 89, acontece a Proclamação da República.